Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal da Selma, S maior e S menor. Procura lá que vocês acham o meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, nos ajude aí a crescer nesse canal, né, pessoal, para falar um pouquinho sobre o nosso dia a dia. Quem ainda não me conhece, veja os vídeos anteriores e short também, né? Eu tenho publicado muitas coisas legais, né? Desde o meu serviço, dos meus gatos, do meu dia a dia. Então esse é o meu canal, o canal Dia a Dia da Selma. Então, pessoal, vocês estão vendo como que tá o tempo? E hoje não tá aquele calorzão que tava. Hoje tá um tempo mais fechado. Uma garoinha fina, mas tá bom, né? Deus fala que tudo dá graça, né? Então a gente tem que dar graça por mais um dia, né? Então eu estou aqui para falar para vocês que no dia 13 de fevereiro eu e meu esposo comemoramos nossos 30 anos juntos, né, Josemar? Exatamente. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Exatamente, comemorando 30 anos juntos. Muito tempo, né, gente? Que bom, né? Chegar nesses 30 anos. E bem, né? Então, pessoal, não vou gravar muito ele porque ele tá dirigindo, né? E não é bom, não é certo, né? Ficar falando no telefone quando tá dirigindo. Então, eu queria falar pra vocês que eu não filmei nada, não gravei nada assim de alguma comemoração, porque a gente não fizemos nenhuma comemoração, ou melhor, a gente ficamos em casa mesmo. No dia 13 eu trabalhei, e se vocês viram o vídeo anterior, eu fiz uma filmagem lá no meu serviço mesmo, né? Falei que quando eu chegasse em casa ia fazer junto com ele, no fim acabei não fazendo a filmagem com ele. Pois bem, pessoal, esses 30 anos, igual eu falei, né, teve muitos altos e baixos, e eu vou dar continuidade no meu vídeo, né? Nos últimos vídeos eu falei sobre como a gente se conheceu, depois sobre a perca do bebê, e depois falei sobre a pessoa maravilhosa que ele se tornou e o que Deus tinha feito nas nossas vidas, né? Então, assim, hoje eu vou falar pra vocês que depois que é da perca do bebê, tudinho, a gente resolveu casar, né? A gente resolvemos casar. Casamos no dia 25 de maio de 96. Pessoal, eu perdi o bebê em fevereiro de 95. E a gente decidimos casar. E em maio de 96 a gente casou, né? No dia 25, mais precisamente. Nós casamos, né? Decidimos que era melhor assim, né? Porque a gente já tinha decidido ficar junto. Então, por que não casar, né? Casei no civil, né? Não foi no religioso. Era o meu sonho ter casado no religioso, mas as condições na época não dava pra mim casar no religioso. Então a gente só casou no civil. Mas foi uma coisa bem legal, né? Foi uma coisa bem legal, uma coisa bem... Sabe, meu pai, ele pagou o churrasco, minha mãe fez o bolo. A gente convidou só alguns parentes mais próximos no nosso casamento. E foi isso, pessoal. A gente casou, a gente morou no fundo da casa da minha mãe, né? Nessa época minha mãe cedeu um cômodo pra gente. Era onde a minha irmã morava, então aí a minha irmã saiu e eu entrei e fiquei lá nesse cômodo morando, né? Em 96. E pra mim foi tudo novidade, né? A partir daí foi tudo coisas novas que tava acontecendo, né? Eu com 17 anos, né? E ele com 27, e a gente resolvemos viver a nossa vida a dois. Aí foi tudo onde começou realmente a nossa vida a dois, né? Nesse mesmo ano, mais precisamente, acho que no mês de junho de 96, eu engravidei. Pessoal, engravidei novamente. Essa era a minha segunda gestação. Eu engravidei, mas eu já estava casada, então não teve problema nenhum assim, né? Só que eu fiquei com medo, né, de perder a criança, né? Como eu já tinha perdido o primeiro bebê, eu fiquei com medo, né? Por ser uma gravidez muito próxima uma da outra, eu fiquei com esse medo de perder o bebê. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada, né? Eu tive a minha filha, que hoje tá com 26 anos, e ela nasceu uma menina saudável, gordinha, 48 centímetros, 3,5 kg. Então ali começou a minha família, tava iniciando a minha família, né?
Minha mãe e meu pai já tinham 2 netos homens, né? Meu sobrinho. E só faltava uma neta mulher, né? Então quem deu essa neta foi eu. Então a Letícia veio, né? O nome da minha filha é Letícia. A Letícia veio. E foi pra mim foi uma felicidade enorme, né, pessoal? Porque eu tava ali começando a minha história com meu esposo, com a minha filha. E tava tudo muito bem mesmo, sabe? Eu tava vivendo os melhores dias da minha vida, né? A 2, né? Eu cuidava da casa, né? Eu cuidava da bebezinha. Porém, assim, né? Eu tive que abrir mão de continuar estudando, porque logo em seguida eu engravidei. Então não tinha como eu continuar estudando, grávida, cuidando de casa. Então eu resolvi parar de estudar, que não é correto. Então, assim, eu acho que por isso que você tem que dar prioridade aos seus estudos, terminar a escola, terminar os cursos, terminar a faculdade, essas coisas, para depois você pensar em casar. Mas na época a gente não tem cabeça, então a gente acaba fazendo coisa que só depois, lá na frente, a gente vai ver, né, o que a gente fizemos. Então, eu tive a minha filha, né? Só que a surpresa, pessoal, veio uma surpresa aí, nesse meio tempo. Eu tava com a minha filha, com meu marido, tudinho, morando no fundo da casa da minha mãe. No ano de 97, eu engravidei novamente, pessoal. Então, eu já tava indo pra minha 3ª gestação. Pessoal, 3ª gestação. Eu não tomava pílula, né? Depois que eu tive a minha filha, eu não tomei pílula, não tomei remédio, não tomei nenhum cuidado. E porque eu achava que tava amamentando, e amamentar não engravida, e isso é só conversa. O pessoal fala que não engravida, mas é mentira. Engravida sim. Então eu engravidei do meu filho, mais ou menos no mês de, acho que foi outubro de 97, hein? A minha filha nasceu em março de 97. E em 97 eu engravidei do meu filho. Então a minha filha estava mais ou menos com 5 meses de nascida quando eu engravidei. Até então eu não sabia que estava grávida, porque até então não estava tendo menstruação. Então eu achava que porque estava amamentando, tudinho, aquelas coisas. Só que eu estava com muito sono. Eu tinha sono, eu estava com um sono excessivo demais. Minha filha ainda mamava, então assim, ela não pegava mamadeira, não pegava nada. Só era peito. Então eu achava que era normal aquilo. Aí eu resolvi ir num postinho, né? Eu pedi pra uma amiga minha na época, fica com a minha filha, que eu ia num postinho. E fui no postinho fazer o teste de gravidez. Na época eu não vendia esses testes na farmácia ainda direito. Eu não lembro direito, mas se vendia ou não. Eu sei que na época não tinha muito esses testes de farmácia. Então eu ia no postinho, fui no postinho, então no mesmo dia a gente viu o resultado, que era o teste de urina, né? Aí eu fui, né? Chegou lá, eu tinha bastante outras moças também fazendo o teste, né? E eu fui, sentei lá, fiz a urina, esperei, aguardei e fiquei lá. Quando a enfermeira me chamou, né, pra falar o resultado, ela olhou bem nos meus olhos e disse: parabéns, você vai ser mamãe. Pessoal, pensa como ficou a minha cabeça naquela época. Eu só tinha 18 anos, porque eu já tinha completado 18 anos. 18 anos para 19 anos que eu ia fazer. E estava grávida novamente. Hoje não é muita surpresa, né? Mas naquela época eu fiquei assim... Era uma mistura de felicidade, era uma mistura de medo, era uma mistura de, meu Deus, o que eu vou fazer? A minha filha era pequenininha, eu grávida novamente, o que eu ia fazer? Até que cheguei em casa, fui falar pra esse meu marido aqui que eu estava grávida. E sabe qual foi a reação dele? Pessoal, a reação dele foi hilária. Ele chegou e falou pra mim assim: que legal, vamos ter mais um bebê. Olha a segurança que ele me deu, gente. A gente iria ter mais um bebê. Ele ficou super feliz, ele ficou feliz. Só que eu fiquei com medo, pessoal. Por quê? Porque eu tinha acabado de ter uma cesárea. Então assim, o medo de os pontos abrir, porque não tinha nenhum ano que eu tinha tido a minha filha. Então eu fiquei com medo, sabe? Eu fiquei com medo
com medo de romper os pontos, eu fiquei com medo de um monte de coisa. Aí eu fui dar notícia pra minha mãe, comecei a chorar pra minha mãe, dizendo que eu tava grávida novamente. E meu pai falou, onde come um, come dois. Então meu pai também me deu essa segurança que ia ficar tudo bem. Só que eu continuava com medo, porque, eu tinha acabado de ter uma cesárea. Mas graças a Deus, pessoal, quando é de Deus, quando é permissão de Deus, nada acontece. Então, eu mantive a minha gestação, né? Meu filho nasceu, porque dessa vez foi um menino, que era a vontade do meu esposo, né? Ele queria muito ter um menino. E nasceu o Caio. O Caio nasceu, né? O Caio nasceu com 3,4 kg, 47 centímetros. Eu lembro até hoje. Ele nasceu de parto cesárea também, né? Por causa da outra cesárea que eu tive. E foi 2 crianças que estavam praticamente amamentando no meu peito, né? Eu evitava de dar mamar para Letícia, né? Porque o leite não era mais dela, o leite estava sendo formado para ele. E só que ela teve febre, ela ficou muito ruinzinha porque eu tinha tirado ela do peito, né? Por causa do leite que não era mais dela, era dele. Só que devido à febre que ela estava tendo muito alta, eu tive que voltar a dar de mamar para ela. Então os dois mamavam no meu peito. O Caio, quando nasceu, não me deu trabalho nenhum. O Caio só dormia. Só dormia. Então, um peito ficava cheio e o outro peito ficava mais vazio. Por quê? Porque ela não largava do peito. Então, foi assim. Eu dei mamar pra ela até 1 ano e 3 meses. E o Caio mamou só até 6 meses. Ele largou por conta. Não foi nem porque eu tirei ele do peito. Ele largou por conta. Então, pessoal, eu já tava com 2 crianças. Então, a minha família já tava formada, né? A minha família já tava formada. Né, eu tava com 2 filhos, né? Meu marido tava trabalhando nessa época. E é isso, pessoal. Depois de 5 anos, né, numa conversa com os meus filhos que já estavam um pouquinho maior, eles pediram mais um irmãozinho. E eu conversei dessa vez, essa gravidez foi programada, né? Porque a da Letícia, eu queria ter ficado grávida, né? Devido a ter perdido o bebê. O Caio veio de sopetão, eu não esperava. E a Bárbara, que é a minha caçula, ela foi programada mesmo, né? Foi planejada, né? Que posso dizer assim. Ela foi planejada e ela veio ao mundo em 2003, dia 5 de setembro. Ela veio ao mundo, né? Foi uma gravidez que eu planejei, eu fiz um enxoval, tudo. Eu fiz tudinho, tudo certinho, né? Conversei com meu marido, falei que as crianças queriam mais um irmãozinho, tudo. Então a gente resolveu engravidar, né? Eu tive ela também de parto cesárea, né? Depois que eu tive ela, meu marido, 1 ano depois, meu marido fez a cirurgia da vasectomia, né? Então a gente temos nossos filhos, 3 filhos, né? E então, ao longo desses 30 anos, estamos aí. Hoje a minha filha mais velha vai fazer 27 anos. O meu filho vai fazer 26 e a minha caçulinha vai fazer 21. Então, hoje meus filhos são tudo adultos, né? E cada um tá vivendo a sua vida, cada um tá buscando o seu melhor. E é isso, pessoal. Essa é um pouquinho mais da história, né? Depois vou contar mais outras coisas que já aconteceram com a gente. Mas essa foi uma parte boa, né? Foi a chegada dos filhos. Os filhos são bênção de Deus. Os filhos são dádiva de Deus. E Deus me deu 3 filhos maravilhosos. Amo de paixão. Peço a Deus que guarde a vida deles, de cada um. Como assim eu peço a Deus que guarde a vida desse meu esposo aqui, que tá aqui, né? E a gente estamos aqui. Então fica com esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nos ajude aí. Logo mais vai ter mais histórias para vocês ouvirem, né? E se vocês conhecem alguém que tem história assim igual a minha, comente aí no vídeo, passe esse vídeo, compartilhe esse vídeo aí com o pessoal. E é isso, pessoal. Para hoje é só esse tempinho aqui para vocês, ó. Sorocaba, tempinho fechado, tempinho com garoinha. E que vocês tenham uma excelente quinta-feira, dia 15 de fevereiro hoje de 2024. E que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês.
Que Deus guarde a família de vocês, que Deus guarde o emprego de vocês e que Deus derrame muitas bênçãos sobre a vida de cada um. Dá um tchau, TT. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fica com Deus aí, viu? Tchau, pessoal. E é isso. Para vocês, um bom dia. Fique com Deus e tchau.